Helena freou o Rolls Royce na oficina mais suja da cidade. Sua filha estava na cadeira de rodas, mas o que aconteceu naquele lugar simples mudou as duas para sempre. O mecânico Roberto não fazia ideia de quem eram, e isso foi o que tornou tudo ainda mais especial. O barulho do motor desregulado ecoava pela oficina quando Helena freou bruscamente na frente do Auto Esperança. O Rolls Royce branco contrastava grotescamente com as ferramentas sujas e pneus velhos espalhados pelo pátio. Roberto saiu debaixo de um Civic com as mãos manchadas de óleo, franzindo a testa ao ver aquela cena inusitada. Uma mulher saiu do carro usando salto alto e roupa social, cara. Mas havia algo diferente nela. Não era arrogância no olhar. Era desespero puro. Ela correu para o outro lado do veículo e começou a tentar tirar uma cadeira de rodas do porta-malas, lutando com o peso e a complexidade do equipamento. "Com licença!" Ela gritou para Roberto, a voz embargada. "Por favor, preciso de ajuda!" Roberto largou a chave inglesa e correu até ela. Sem falar nada, pegou a cadeira de rodas e a montou em segundos com movimentos precisos, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Helena olhou para ele surpresa. "Obrigada", ela sussurrou. "Minha filha, ela precisa ir ao hospital urgente." Mas o carro começou a fazer um barulho estranho. Foi então que Roberto viu a jovem no banco traseiro. Cabelos loiros, olhos azuis brilhantes, mas com uma expressão de dor contida. Ela não devia ter mais que 20 anos. Estava segurando a perna com força, tentando disfarçar o desconforto. "Oi", a jovem disse com um sorriso fraco quando Roberto se aproximou. "Desculpa o incômodo. Mamãe fica nervosa com essas coisas." Roberto ficou impressionado com a maturidade na voz dela. "Não é incômodo nenhum. Vou te ajudar a sair daí, tá bom?" Com cuidado extremo, ele ajudou a jovem a se transferir para a cadeira de rodas. Durante o processo, notou como ela movia apenas a parte superior do corpo, mas não demonstrava autocompaixão. Pelo contrário, parecia mais preocupada em tranquilizar a mãe. "Sou Isabela", ela disse quando estava acomodada. "E você?" "Roberto. Prazer te conhecer." Helena se aproximou, visivelmente mais calma agora que a filha estava segura. "Senhor Roberto, o carro começou a fazer um barulho horrível a uns quilômetros. Estamos a caminho do Hospital Santa Clara para uma consulta importante." Roberto abriu o capô do Rolls Royce e imediatamente identificou o problema. O som que escutou na chegada era inconfundível. "Senhora, a correia do alternador rompeu. Sem ela, o carro pode parar a qualquer momento. Não é seguro dirigir assim." O rosto de Helena perdeu toda a cor. "Quanto tempo para consertar?" "Pelo menos 2 horas. Preciso encontrar a peça específica para esse modelo, e não é fácil." Isabela segurou a mão da mãe. "Mamãe, calma. A consulta pode ser reagendada." Mas Roberto viu algo nos olhos de Helena que reconhecia muito bem. Não era apenas uma consulta comum. Era algo urgente, importante demais para ser adiado. O mesmo olhar que ele tinha quando levava a própria filha para as sessões de fisioterapia. "Vocês moram longe daqui?" ele perguntou. "No outro lado da cidade", Helena respondeu. "Umas 3 horas de trânsito." Roberto olhou para Isabela, depois para Helena, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Minha caminhonete está ali. Posso levar vocês ao hospital." Helena hesitou. "Não queremos incomodar." "Não é incômodo", Roberto cortou. "Tenho uma filha também. Sei como é." Algo na simplicidade e sinceridade dessas palavras tocou Helena de um jeito que ela não esperava. Aquele homem não conhecia nada sobre elas. Não fazia ideia de quem eram. Mas estava se oferecendo para abandonar o trabalho e fazer uma viagem de várias horas, por pura bondade. "Tem certeza?" ela perguntou, a voz mais suave agora. "Absoluta." Roberto ajudou Isabela a se transferir para o banco da frente da caminhonete, ajustando tudo para que ela ficasse confortável. Helena subiu atrás, ainda processando a gentileza inesperada daquele estranho. Durante o trajeto, Isabela começou a puxar conversa. "Roberto, você tem filhos?" "Tenho uma filha, Júlia. Tem a sua idade." "E ela estuda onde?" Roberto sorriu pelo retrovisor. "Na escola pública aqui do bairro. É uma menina esperta, quer ser veterinária." Isabela se animou. "Que legal! Eu adoraria conhecer ela. Também gosto de animais."
Helena observava a facilidade com que a filha conversava com Roberto. Isabela era sempre educada, mas raramente demonstrava interesse genuíno pelas pessoas. Havia algo diferente naquele homem que fazia até mesmo sua filha se abrir. "E você, Isabela, o que gosta de fazer?" Roberto perguntou. "Gosto de ler, de desenhar. Antes eu gostava de dançar também." O antes ficou suspenso no ar. Roberto entendeu imediatamente, mas não fez perguntas indiscretas. "Desenhar é muito legal. Júlia também desenha. Vive fazendo uns rabiscos malucos." "Que tipo de desenhos ela faz?" "Ah, ela desenha a gente correndo, brincando no parque. Coisas que ela sonha fazer com mais facilidade." Helena prestou atenção na frase. Havia algo ali que ela não havia captado completamente, mas preferia não investigar naquele momento. Quando chegaram ao hospital, Roberto ajudou Isabela a voltar para a cadeira de rodas com o mesmo cuidado de antes. Helena tentou lhe dar dinheiro pela corrida, mas ele recusou categoricamente. "Foi um prazer ajudar vocês." Isabela segurou a mão dele. "Roberto, muito obrigada. Você é uma pessoa especial." Enquanto elas entravam no hospital, Roberto ficou alguns minutos observando. Havia algo naquela jovem que o tocava profundamente. Uma força silenciosa, uma maturidade prematura que ele reconhecia. A mesma que via na própria filha todos os dias. No caminho de volta, ele pensou em Júlia, que estaria chegando da escola naquele momento. Pensou em como a vida, às vezes, coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos delas. Sem saber, ele havia acabado de conhecer duas pessoas que iriam transformar sua vida para sempre. Helena, por sua vez, não conseguia parar de pensar na gentileza daquele mecânico. Em um mundo onde as pessoas só faziam favores esperando algo em troca, Roberto havia demonstrado bondade pura, sem segunda intenção. E a forma como tratou Isabela, com respeito, naturalidade, sem piedade nem desconforto. "Mãe", Isabela disse enquanto esperavam na sala do médico. "Gostei do Roberto." "Eu também, filha. Ele parece ser uma boa pessoa." "Posso conhecer a Júlia?" Helena olhou para a filha, surpreendida com o pedido. Isabela raramente demonstrava interesse em fazer novos amigos. "Se você quiser, podemos ir visitar eles quando buscarmos o carro." "Quero sim." Nenhuma das duas imaginava que essa decisão simples seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo o que elas pensavam sobre família, valores e o verdadeiro significado da riqueza. 3 dias depois, Helena voltou para buscar o Rolls Royce na oficina Auto Esperança. Dessa vez, não estava desesperada. Estava curiosa. Isabela havia falado sobre Roberto e sua filha Júlia durante todo o trajeto, e Helena notou algo que não via há muito tempo. Genuína animação nos olhos da filha. "Senhor Roberto", Isabela acenou da janela da caminhonete assim que chegaram. Ele estava organizando ferramentas, mas imediatamente sorriu e se aproximou. "Como foi a consulta?" ele perguntou, ajudando Isabela a descer. "Foi bem. Obrigada por nos levar naquele dia." Helena observava a naturalidade com que Roberto tratava a filha. Sem excesso de cuidado. Sem aquela piedade disfarçada que ela odiava ver nos outros. Ele simplesmente tratava Isabela como uma pessoa normal. "Roberto", Helena disse, "quanto ficou o conserto?" R$ 400. A peça era cara, mas consegui um desconto com meu fornecedor. Helena quase riu. R$ 400 era o que ela gastava em um almoço. "Pode ser mais que isso. Você passou 3 dias trabalhando no carro." "Foi só uma manhã de trabalho, senhora. O resto do tempo foi esperando a peça chegar." Nesse momento, uma menina apareceu correndo pelo pátio da oficina. Cabelos castanhos amarrados em rabo de cavalo, uniforme escolar meio amassado e um sorriso contagiante. Mas Helena notou imediatamente que ela mancava levemente da perna esquerda. "Pai, cheguei!" a menina gritou, se jogando nos braços de Roberto. "Júlia, essas são as pessoas que te falei, Helena e Isabela." Júlia se aproximou da cadeira de rodas com a curiosidade natural de uma jovem, mas sem constrangimento. "Oi, meu pai disse que você gosta de desenhar." Isabela sorriu. "Gosto sim. E você?" "Amo desenhar. Quer ver meus desenhos? Estão lá em casa." Helena viu Roberto hesitar. "Júlia, elas devem ter pressa." "Na verdade," Isabela interrompeu,
Adoraria ver seus desenhos. Roberto olhou para Helena, pedindo confirmação silenciosa. Ela assentiu. Se não for incômodo? Claro que não. Nossa casa é simples, mas vocês são bem-vindas. Eles caminharam algumas quadras até uma casa pequena, mas extremamente bem cuidada. Jardim caprichado, pintura nova, tudo muito limpo e organizado. Helena percebeu que Roberto se esforçava muito para manter aquela casa impecável. Entra, Isabela, Júlia disse animada, segurando a porta aberta. Dentro da casa, Helena teve um choque silencioso. Não pela simplicidade. Ela esperava isso, mas pela quantidade de equipamentos médicos e de fisioterapia espalhados pela sala. Barras de apoio, aparelhos de exercício, almofadas especiais. Júlia faz fisioterapia em casa. Roberto explicou, notando o olhar de Helena. É mais prático assim. Isabela olhou ao redor com interesse genuíno. Que legal! Eu também faço fisioterapia. Esses aparelhos são ótimos. Júlia correu até o quarto e voltou com uma pilha de desenhos. Olha só! Helena se aproximou e sentiu o coração apertar. Todos os desenhos mostravam a mesma coisa. Duas figuras correndo juntas. Uma maior e outra menor. Em alguns, elas estavam no parque. Em outros, na praia, sempre correndo. Esse aqui somos eu e meu pai, Júlia explicou, apontando para um desenho específico. A gente correndo na maratona da cidade. Roberto desviou o olhar, claramente emocionado. Helena entendeu tudo naquele momento. Júlia também tinha limitações físicas, mas sonhava com coisas que talvez nunca pudesse fazer. São lindos, Isabela disse sinceramente. Você desenha muito bem. Obrigada. Você pode me ensinar a desenhar outras coisas? Meu pai disse que você é muito boa. Claro. Posso vir aqui de novo? Helena viu Roberto hesitar novamente. Isabela, tenho certeza que vocês têm uma vida muito corrida. Na verdade, Helena surpreendeu a si mesma falando. Tenho bastante tempo livre. Isabela também. Não seria problema nenhum. Júlia bateu palminha. Sério? Que legal. Enquanto as duas meninas conversavam animadamente sobre desenhos, Roberto ofereceu café para Helena. Eles se sentaram na pequena cozinha e, pela primeira vez, Helena teve chance de observar aquele homem mais de perto. Posso perguntar uma coisa? Ela disse hesitante. Claro. Júlia, ela nasceu assim? Roberto sorriu tristemente. Não. Foi um acidente quando ela tinha 5 anos. Eu estava dirigindo chovendo muito. Um carro veio na contramão e bateu no nosso lado. Júlia machucou a perna bem feio. Helena sentiu o peito apertar. E você criou ela sozinho desde então? A mãe dela não soube lidar com a situação nova. Foi embora uns meses depois do acidente. Disse que não tinha estrutura emocional para cuidar de uma criança com necessidades especiais. Sinto muito. Não precisa. Foi melhor assim. Júlia merecia ficar com quem realmente a ama. Helena olhou pela janela da cozinha e viu as duas meninas rindo juntas no jardim. Isabela estava ensinando Júlia a fazer flores de papel e pela primeira vez em anos, sua filha parecia genuinamente feliz. Roberto, posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Ele assentiu. Como você consegue manter tudo isso? A casa, os equipamentos, a fisioterapia? Imagino que seja caro. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Trabalho muito. Às vezes pego serviços extras nos fins de semana. Júlia merece ter tudo o que precisa para se desenvolver bem. E você? Não fica cansado? Fico. Mas quando vejo ela sorrindo, como está sorrindo agora com sua filha, tudo vale a pena. Helena sentiu algo estranho no peito. Uma admiração profunda por aquele homem que sacrificava tudo pela filha sem reclamar, sem se fazer de vítima. Roberto, posso te contar uma coisa? Claro. Helena hesitou. Depois decidiu ser honesta. Isabela passou por um trauma alguns anos atrás. Desde então, ela raramente demonstra interesse pelas pessoas. Mas com você e com Júlia, ela parece uma menina diferente. Trauma? Um acidente também. Ela estava andando a cavalo numa competição. O animal se assustou e ela caiu. As lesões foram graves na coluna. Roberto assentiu em silêncio, entendendo. O que mais me impressiona, Helena continuou, é como você trata ela, sem pena, sem cuidado excessivo, como se ela fosse normal. Ela é normal, Roberto disse simplesmente. Só tem algumas limitações físicas, como qualquer pessoa tem limitações diferentes.
Essas palavras tocaram Helena de uma forma que ela não esperava. Durante anos, ela havia tratado Isabela como se fosse de cristal, como se qualquer coisa pudesse quebrá-la ainda mais. Roberto mostrava uma perspectiva completamente diferente. "Posso te fazer uma proposta?" Helena disse impulsivamente. Roberto levantou as sobrancelhas. "Que tal se Isabela viesse aqui algumas vezes por semana? Elas poderiam fazer fisioterapia juntas, desenhar, conversar. Acho que seria bom para as duas." "Helena, não quero parecer grosso, mas vocês vêm de um mundo muito diferente do nosso. Tenho medo que o quê? Que Isabela se canse da nossa simplicidade. Que Júlia se compare com a vida que vocês têm e fique frustrada." Helena olhou nos olhos de Roberto e viu uma preocupação genuína com o bem-estar da própria filha. Mais uma vez, ficou impressionada com a maturidade e a sabedoria daquele homem. "Roberto, posso te garantir uma coisa? Isabela nunca teve amigos de verdade. As pessoas se aproximam dela por interesse, por causa do dinheiro da família. Você e Júlia são as primeiras pessoas que demonstram carinho genuíno por ela." Roberto ficou em silêncio, processando. "Além disso," Helena continuou, "talvez Isabela possa aprender algumas coisas importantes aqui. Coisas que eu não consegui ensinar para ela." "Que tipo de coisas?" Helena olhou pela janela novamente. Isabela estava ajudando Júlia a se levantar depois de uma pequena queda, e as duas estavam rindo juntas. Simplicidade, gratidão, o valor das coisas pequenas da vida. Roberto seguiu o olhar dela e sorriu. "Está bem. Isabela pode vir aqui sempre que quiser. Júlia vai ficar nas nuvens." "Obrigada, Roberto. De verdade." Quando elas foram embora naquela tarde, Helena não conseguia parar de pensar na conversa. Pela primeira vez em anos, sentia que havia encontrado pessoas genuinamente boas. E Isabela estava radiante de felicidade. "Mãe," Isabela disse no caminho para casa, "posso voltar lá amanhã?" "Claro, filha. Roberto é muito legal, né? E Júlia é incrível." Helena sorriu. "São pessoas especiais mesmo." "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que a gente nunca conheceu pessoas como eles antes?" A pergunta pegou Helena desprevenida. Como explicar para a filha que elas viviam em uma bolha de privilégios que as isolava do mundo real? "Acho que nunca procuramos no lugar certo," ela respondeu finalmente. Isabela ficou em silêncio por alguns minutos. "Mãe, eles parecem mais felizes que a gente. Por quê?" Helena não soube responder. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ela também começou a questionar se tinha procurado a felicidade no lugar certo. Uma semana depois, Helena chegou à oficina Auto Esperança com uma pasta de documentos debaixo do braço. Isabela estava no banco ao lado, ansiosa para ver Júlia novamente. Mas dessa vez, Helena tinha um propósito diferente. Havia feito algo que jamais imaginaria fazer. Investigou a vida financeira de Roberto. O que descobriu a deixou sem dormir durante 3 noites consecutivas. "Roberto!" Isabela acenou animada quando ele apareceu limpando as mãos com uma toalha suja de óleo. "Oi, meninas! Júlia está lá dentro fazendo lição. Pode entrar, Isabela." Enquanto Isabela se dirigia para dentro da casa, Helena ficou parada ao lado do carro, segurando a pasta com força. Roberto notou a tensão no rosto dela. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou, aproximando-se. Helena respirou fundo. "Roberto, precisamos conversar." "Claro. Quer um café?" "Não. É melhor conversarmos aqui fora." Roberto franziu a testa, percebendo a seriedade no tom de Helena. "Está tudo bem?" Helena abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis. "Roberto, eu fiz uma coisa que talvez você não goste, mas fiz pensando em ajudar." "Que coisa?" "Mandei um investigador particular descobrir sua situação financeira." O rosto de Roberto mudou completamente. A expressão gentil e acolhedora deu lugar a uma dureza que Helena jamais havia visto. "Você fez o quê?" "Eu queria ajudar, Roberto. Descobri que você está devendo R$120 mil em tratamentos médicos para Júlia, que você trabalha 18 horas por dia para pagar fisioterapia, consultas, exames." Roberto deu um passo para trás, os olhos brilhando de raiva contida. "Você não tinha o direito de investigar minha vida. Mas, Roberto, ouça o que tenho para te propor." "Não quero ouvir nada!" ele explodiu, fazendo Helena dar um pulo de susto.
Você acha que pode chegar aqui com seu dinheiro e resolver a vida dos outros? Que somos projetos sociais? Helena ficou pálida. Não é isso, Roberto. Eu admiro você. Admiro tudo que faz pela Júlia. Só quero ajudar. Ajudar como? Pagando nossas dívidas? Transformando a gente em seus empregados? Você quer comprar nossa amizade? Não é sobre comprar nada. Helena gritou de volta, perdendo a composura. É sobre fazer o que é certo. Nesse momento, Júlia e Isabela apareceram na porta da casa, assustadas com os gritos. Júlia correu para perto do pai, enquanto Isabela observava a cena com olhos arregalados. Pai, o que está acontecendo? Júlia perguntou, segurando na calça suja de Roberto. Roberto se ajoelhou ao lado da filha, tentando controlar a raiva. Nada, minha filha. A senhora Helena estava indo embora. Helena sentiu o peito apertar, vendo o medo nos olhos de Júlia. Roberto, por favor, deixa eu explicar. Não tem nada para explicar, Roberto disse, levantando-se. Você deixou muito claro o que pensa da gente. Que eu penso o quê? Que somos pobres coitados que precisam da sua caridade, que não conseguimos cuidar das nossas próprias vidas. Helena começou a chorar. Roberto, você não entendeu. Eu não penso isso. Eu penso que você é o homem mais incrível que já conheci. O pai mais dedicado que já vi na vida. Então, por que investigou minha vida pelas costas? Porque eu queria ter certeza de que poderia ajudar da forma certa, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque pela primeira vez na vida encontrei pessoas verdadeiras e não sabia como retribuir essa bondade sem estragar tudo. O silêncio que caiu foi pesado. Júlia estava assustada, Isabela estava confusa e Roberto estava visivelmente abalado pela explosão emocional de Helena. Senhora Helena, Júlia disse com a voz pequena, a senhora está chorando por nossa causa? Helena se ajoelhou na frente da menina, tentando limpar as lágrimas. Não, minha filha. Estou chorando porque cometi um erro muito grande. Que erro? Helena olhou para Roberto, implorando com os olhos para que ele deixasse ela explicar. Ele permaneceu em silêncio, mas acenou levemente com a cabeça. Júlia, sua família é perfeita do jeito que está. Seu pai é um herói. Mas eu sou tão acostumada a resolver problemas com dinheiro que esqueci que existem coisas muito mais importantes. Como o quê? A menina perguntou inocentemente. Como dignidade. Como respeito. Como deixar as pessoas serem quem elas são. Roberto ficou observando Helena se explicar para Júlia com uma paciência e carinho genuínos. Pela primeira vez desde que ela chegou naquele dia, ele viu que ela realmente não tinha intenções ruins. Roberto, Helena disse, levantando-se devagar. Posso te contar uma coisa que talvez você não saiba sobre mim? Ele assentiu em silêncio. Eu herdei todo o meu dinheiro. Nunca trabalhei um dia sequer na vida. Nunca lutei por nada. Nunca sacrifiquei nada por ninguém. Quando conheci você, vi um homem que faz tudo o que eu nunca fiz. Trabalha incansavelmente, sacrifica tudo pela filha, mantém a dignidade mesmo nas dificuldades. Roberto cruzou os braços, ainda desconfiado. E aí? Aí que eu quis ser como você. Quis fazer algo útil, algo que importasse de verdade. Mas não sei fazer isso sem usar dinheiro, porque é a única ferramenta que conheço. Isabela, que havia ficado quieta esse tempo todo, se aproximou da mãe. Mamãe, você está falando sério? Estou, filha. O Roberto me mostrou o que é ser uma pessoa de verdade. E eu estraguei tudo sendo invasiva. Júlia olhou para o pai, depois para Helena. Pai, se a tia Helena quer ajudar, por que não podemos aceitar? Roberto suspirou profundamente. Júlia, não é tão simples assim. Mas pai, você sempre me ensinou que quando alguém faz algo errado, mas pede desculpas, a gente tem que perdoar. A inocência da filha pegou Roberto desprevenido. Ele olhou para Helena, que estava claramente destroçada, e depois para Isabela, que observava tudo com uma tristeza profunda. Helena, ele disse finalmente, você quer realmente ajudar? Mais que tudo na vida. Então me escuta bem. Eu não quero sua caridade. Não quero que pague nossas dívidas. Se quer ajudar, arranja um jeito que preserve nossa dignidade. Helena limpou as lágrimas e pensou por alguns segundos. E se você trabalhasse para mim? Como assim? Tenho uma empresa com uma frota de 50 veículos. Preciso de um mecânico de confiança para cuidar da manutenção. Pagaria um salário justo, com carteira assinada, plano de saúde.
Roberto ficou em silêncio processando a proposta. Seria um trabalho de verdade, Roberto. Você ganharia pelo seu conhecimento, pela sua competência. Não seria favor nenhum. E quanto seria esse salário? Helena hesitou. O suficiente para você quitar suas dívidas em 6 meses e ainda sobrar para investir no futuro de Júlia. Roberto olhou para a filha, que estava com os olhos brilhando de esperança. Depois olhou para Isabela, que sorriu timidamente. Tenho uma condição, ele disse finalmente. Qual? Júlia e Isabela continuam sendo amigas, independente de qualquer coisa que aconteça entre nós. Isabela bateu palma. Sério, Roberto? Podemos continuar sendo amigas? Podem. Vocês duas merecem essa amizade. Helena sentiu o peito se aquecer. Roberto, aceita então? Ele estendeu a mão para ela. Aceito, mas com uma ressalva. Se em algum momento você me tratar como empregado ao invés de parceiro, eu saio. Helena apertou a mão dele com força. Nunca. Você vai ser o mecânico-chefe da empresa. Vai ter autonomia total para fazer o trabalho do seu jeito. Júlia se jogou nos braços do pai, emocionada. Pai, isso significa que vou poder fazer mais sessões de fisioterapia? Roberto beijou a testa da filha, os olhos marejados. Significa que você vai poder ter tudo que merece ter, minha filha. Isabela se aproximou de Helena. Mamãe, você fez uma coisa boa. Fiz, filha. Fez. Mesmo errando no começo, você consertar foi uma coisa boa. Helena abraçou a filha, sentindo que havia aprendido a lição mais importante da vida. Que ajudar de verdade significa respeitar as pessoas que você quer ajudar. Mas nenhum deles imaginava que aquela decisão traria consequências muito maiores do que qualquer um poderia prever. E que um segredo que Isabela guardava há anos estava prestes a vir à tona, mudando completamente o rumo daquela amizade nascente. Porque às vezes, quando pensamos que resolvemos um problema, estamos apenas criando espaço para revelações ainda mais profundas surgirem. 2 semanas depois do acordo entre Helena e Roberto, a rotina havia mudado completamente para todos. Roberto trabalhava na empresa Grupo Vitória durante o dia e mantinha a oficina à noite para clientes especiais. Helena descobria pela primeira vez o que significava ter um funcionário que se tornava amigo. E as meninas passavam todas as tardes juntas, ora na casa simples de Roberto, ora na mansão luxuosa de Helena. Foi durante uma dessas tardes na mansão que tudo mudou. Isabela e Júlia estavam no quarto de Isabela, fazendo fisioterapia juntas, quando Júlia fez uma observação que gelou o sangue da amiga. Isabela, Júlia disse, ajustando as faixas de exercício. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ontem, quando você pensou que ninguém estava vendo, eu te vi levantar da cadeira sozinha no jardim. E você ficou em pé por uns segundos. Isabela parou completamente o exercício que estava fazendo. O quê? Eu vi, Isabela. Você consegue ficar em pé sozinha. Por que não contou isso para ninguém? O silêncio que se instalou no quarto foi ensurdecedor. Isabela olhou para a amiga com olhos arregalados, como se tivesse sido pega cometendo um crime. Júlia, você não entende? Entendo sim. Você tem medo. Medo de quê? Medo de decepcionar as pessoas. Medo de que esperem coisas que você ainda não consegue fazer. Isabela desabou a chorar. Não é só isso, Júlia. Então me conta. Isabela respirou fundo e pela primeira vez em 3 anos decidiu contar a verdade completa. O acidente não foi como todo mundo pensa. Júlia se aproximou da cadeira da amiga. Como foi então? Eu estava competindo naquele dia, mas não estava concentrada. Estava com raiva da minha mãe por causa de uma discussão boba. Quando o cavalo se assustou, eu me joguei. Júlia arregalou os olhos. Se jogou? Eu quis cair, Júlia. Quis me machucar para minha mãe se sentir culpada pela discussão. O choque no rosto de Júlia foi visível. Isabela, quando acordei no hospital e os médicos disseram que talvez eu não voltasse a andar, eu senti que merecia aquilo. Que era castigo por ter feito uma coisa tão infantil e perigosa. Júlia segurou a mão da amiga. Mas Isabela, você pode andar. Eu vi você em pé. Posso andar alguns passos, sim. Os médicos dizem que com fisioterapia eu posso recuperar quase tudo. Mas eu tenho medo, Júlia. Medo de quê agora? Medo de tentar e não conseguir completamente. Medo de decepcionar minha mãe de novo. E mais que tudo, medo de que, se eu melhorar,
As pessoas percebam que eu fingi ser pior do que realmente estava. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia escutado. Isabela, posso te contar uma coisa também? Claro. Eu também finjo às vezes. Fingir como? Finjo que não me incomoda quando as pessoas ficam com pena de mim. Finjo que não fico triste quando vejo outras crianças correndo e eu não consigo correr igual. Finjo que está tudo bem quando meu pai trabalha até tarde para pagar meus tratamentos. As duas meninas se olharam, reconhecendo uma na outra a mesma vulnerabilidade escondida. Júlia, Isabela disse finalmente, você acha que sou uma pessoa má por ter mentido sobre minha condição? Não. Acho que você é uma pessoa assustada, igual eu. Nesse momento, Helena apareceu na porta do quarto. Meninas, como estão? Isabela, por que você está chorando? Isabela olhou para Júlia, implorando silenciosamente para que ela não contasse nada. Júlia assentiu discretamente. Não é nada, mãe. Só estava me lembrando do acidente. Helena se aproximou e beijou a testa da filha. Minha amor, você não precisa ficar remoendo isso. O importante é que você está bem agora. Estou bem mesmo, mãe? Helena franziu a testa. Como assim? Mãe, você acha que eu vou ficar na cadeira de rodas para sempre? Helena hesitou. Era uma pergunta que ela evitava responder há 3 anos. Isabela, os médicos disseram que suas chances de melhora são pequenas. Mas e se não forem? E se eu pudesse melhorar mais do que todo mundo pensa? Helena olhou para Júlia, como se procurasse uma pista do que estava acontecendo. Isabela, onde você quer chegar com essas perguntas? Em lugar nenhum, mãe. Só estava pensando. Mas Júlia, com a honestidade brutal de uma criança, não conseguiu se conter. Tia Helena, e se Isabela pudesse andar um pouco? A senhora ficaria feliz? Helena olhou para Júlia surpresa. Claro que ficaria. Por que pergunta isso? Porque às vezes a gente tem medo de deixar as pessoas felizes quando não tem certeza se vai conseguir manter elas felizes. A observação de Júlia era profunda demais para a idade dela, e Helena percebeu que havia alguma coisa importante acontecendo ali. Meninas, ela disse sentando na beira da cama. Vocês querem me contar o que realmente está acontecendo? Isabela olhou para Júlia mais uma vez. A amiga sorriu encorajadoramente. Mãe, Isabela disse com a voz trêmula. Preciso te mostrar uma coisa. O que, filha? Isabela respirou fundo, colocou as mãos nos apoios da cadeira e lentamente se levantou. Ficou de pé por quase 10 segundos antes de se sentar novamente. Helena ficou completamente paralisada. Isabela, você... Como? Eu consigo ficar em pé, mãe. E consigo dar alguns passos também. Há quanto tempo? Uns 6 meses. Helena levou as mãos ao rosto, incrédula. E por que não me contou? Porque tinha medo de você ficar com muita expectativa e depois se decepcionar se eu não melhorasse mais. Helena começou a chorar. Isabela, minha filha, eu jamais ficaria decepcionada com você. Tem certeza, mãe? Absoluta. Você é minha filha, independente de qualquer coisa. Júlia, observando a cena, sorriu. Viu, Isabela? Eu disse que sua mãe ia entender. Helena olhou para Júlia com gratidão imensa. Obrigada, Júlia. Obrigada por ajudar minha filha a confiar em mim de novo. Tia Helena, Júlia disse, posso te contar mais uma coisa? Claro. Isabela está com medo de melhorar porque acha que se ela ficar boa, você não vai mais precisar cuidar tanto dela. E ela gosta quando você cuida dela. A observação atingiu Helena como um raio. Ela entendeu tudo naquele momento. Isabela não estava com medo de melhorar. Estava com medo de perder a atenção especial que recebia por causa da limitação. Isabela, Helena disse puxando a filha para um abraço. Eu vou cuidar de você para sempre, andando ou na cadeira, melhorando ou não, porque sou sua mãe, e é isso que mães fazem. Promete, mãe? Prometo. Naquele momento, Roberto apareceu na porta do quarto. Helena, chegamos. O que está acontecendo aqui? Helena olhou para ele com olhos brilhando de felicidade. Roberto, Isabela pode andar. Roberto ficou boquiaberto. Como assim? Isabela se levantou novamente, dessa vez com mais confiança, e deu 3 passos na direção de Roberto. Ele imediatamente a amparou em um abraço emocionado. Isabela, isso é incrível. Roberto, ela disse, ainda nos braços dele. Você acha que sou covarde por ter escondido isso? Covarde?
Isabela, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Teve coragem de confiar em nós com seu segredo mais importante. Júlia se aproximou do pai. Pai, agora Isabela pode fazer fisioterapia de verdade comigo. Podemos melhorar juntas. Roberto olhou para Helena, que estava radiante de felicidade. Helena, isso muda tudo. Muda como? Agora podemos dar para Isabela o que ela realmente precisa. Não compaixão, mas desafios. Não cuidados especiais, mas oportunidades de crescer. Helena assentiu, entendendo perfeitamente. Roberto, você quer me ajudar a cuidar da Isabela direito desta vez? Quero. Igual cuidamos da Júlia. Com amor, mas também com firmeza. Isabela olhou para todos ao redor dela. A mãe que sempre a protegeu, o homem que se tornou uma figura paterna e a amiga que a encorajou a ser honesta. E sentiu algo que não sentia há 3 anos. Sentiu esperança de verdade. Mas nenhum deles imaginava que essa revelação seria apenas o primeiro de muitos segredos que viriam à tona. E que a jornada de Isabela para a recuperação completa traria desafios que testariam não apenas suas pernas, mas a força de todos aqueles laços que estavam se formando. 1 mês depois da revelação de Isabela, a vida de todos havia mudado drasticamente. Helena contratou os melhores fisioterapeutas do país para trabalhar com as 2 meninas. Roberto adaptou parte da garagem da empresa para criar um centro de reabilitação completo. E Isabela, pela primeira vez em 3 anos, estava realmente tentando melhorar. Mas naquela tarde de quinta-feira, tudo desmoronou. Isabela estava fazendo exercícios na esteira adaptada quando suas pernas simplesmente travaram. Ela tentou continuar caminhando, mas as pernas não obedeceram. O pânico tomou conta dela instantaneamente. Júlia! Ela gritou desesperada. Não consigo mover as pernas! Júlia correu até ela, assustada. O que aconteceu? Eu não sei. Estava andando normal e de repente... Nada! Roberto, que estava trabalhando em um carro próximo, ouviu os gritos e veio correndo. Isabela, o que houve? Minhas pernas travaram, Roberto. Não consigo sentir nada. Roberto imediatamente desligou a esteira e ajudou Isabela a se sentar na cadeira de rodas. Calma, vamos ligar para sua mãe e para o médico. Não! Isabela gritou, surpreendendo a todos. Não liga para minha mãe! Por que não? Porque ela vai ficar desesperada e vai me tratar igual antes, como se eu fosse de cristal. Roberto olhou para Júlia, que estava claramente assustada com a situação. Isabela, sua mãe precisa saber. Roberto, por favor, me leva para o médico primeiro. Se for grave, aí você conta para ela. Roberto hesitou. Sabia que estava tomando uma decisão arriscada, mas também entendia o medo de Isabela. Está bem, mas se o médico disser que é sério, sua mãe vai saber na mesma hora. No consultório do Dr. Marcelo, o neurologista que acompanhava Isabela, a tensão era palpável. Roberto segurava a mão de Isabela, enquanto Júlia esperava na sala de espera. Doutor... Marcelo, Isabela perguntou com voz trêmula. É grave? O médico analisou os exames por alguns minutos antes de responder. Isabela, preciso ser honesto contigo. O que aconteceu hoje pode ter 2 explicações. Quais? A primeira é que você forçou demais as pernas nos últimos exercícios e elas tiveram uma reação de proteção. Isso é temporário e deve passar em alguns dias. Isabela suspirou aliviada. E a segunda? A segunda é que a lesão na sua coluna está mais instável do que pensávamos. Se for isso, qualquer movimento brusco pode causar uma paralisia permanente. O silêncio que caiu na sala foi devastador. Roberto sentiu a mão de Isabela tremer na sua. Como sabemos qual das 2 é? Roberto perguntou. Precisa de mais exames. Ressonância, tomografia. Vai demorar alguns dias para ter certeza. Isabela começou a chorar. Dr. Marcelo, o senhor acha que eu forcei demais? Sinceramente, não sei, Isabela. Você estava se exercitando dentro dos limites que estabelecemos. Mas às vezes o corpo reage de forma inesperada. Roberto colocou o braço em volta de Isabela. Doutor, ela pode continuar tentando andar enquanto espera o resultado. Absolutamente não. Qualquer movimento pode agravar a situação se for a segunda opção. Isabela desabou completamente. Então eu vou ficar na cadeira para sempre? Isabela, não pensa assim. Podem ser só alguns dias de repouso. Mas quando saíram do consultório,
Isabela estava destruída. Roberto, eu devia ter ficado quieta. Devia ter fingido que não conseguia andar para sempre. Por que está falando isso? Porque agora eu provei que sou burra mesmo. Tentei melhorar e piorei tudo. Roberto parou a cadeira de rodas no meio do estacionamento do hospital e se ajoelhou na frente de Isabela. Me escuta bem. Você não é burra. Você é corajosa. E coragem às vezes machuca. Mas e se eu nunca mais conseguir andar, Roberto? E se eu passar o resto da vida me arrependendo de ter tentado? E se você conseguir andar perfeitamente em uma semana? E se isso foi só um susto? Isabela limpou as lágrimas. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que não seja, você ainda vai ser a mesma pessoa incrível que é. Quando chegaram em casa, Helena estava esperando na porta, claramente desesperada. Roberto, por que vocês não me ligaram? O Dr. Marcelo me contou tudo. Mãe, Isabela começou. Isabela, como você pôde esconder isso de mim? Achei que tínhamos combinado de ser honestas uma com a outra. Roberto se intrometeu. Helena, ela estava com medo da sua reação. A minha reação? Que reação? De você voltar a tratá-la como se fosse quebrar a qualquer momento. Helena parou de gritar e olhou para a filha. É isso que você pensa de mim? Isabela assentiu timidamente. Mãe, você fica desesperada com qualquer coisa. Eu escorreguei no banheiro semana passada e você quase chamou a ambulância. Porque eu tenho medo de te perder. Mas mãe, me perder como? Eu não vou morrer por causa das pernas. A discussão foi interrompida quando Júlia apareceu na sala, mancando mais que o normal. Roberto imediatamente notou. Júlia, o que aconteceu com você? Nada, pai. Júlia, você está mancando mais. O que houve? Júlia olhou para Isabela, depois para o pai, e desabou a chorar. Eu forcei minha perna hoje fazendo exercício. Roberto ficou pálido. Como assim? Quando vi Isabela conseguindo andar, eu quis tentar andar melhor também. Fiz exercícios que não devia fazer sozinha. Helena se aproximou de Júlia. Você está com dor? Muita dor, tia Helena. Roberto pegou Júlia no colo, desesperado. Por que não me contou? Porque não queria atrapalhar o dia da Isabela. Ela estava tão feliz andando. Isabela se mexeu na cadeira, tentando se aproximar de Júlia. Júlia, a culpa é minha. Se eu não tivesse começado a andar, você não teria se machucado. Não é culpa sua, Isabela. Eu que fui burra. Roberto olhou para Helena, ambos percebendo que a situação havia saído completamente de controle. Helena, preciso levar Júlia no médico também. Vou com vocês. Não precisa... Roberto, Helena disse firmemente. Júlia é como uma filha para mim. Vou junto. No consultório, Dr. Marcelo examinou Júlia com a mesma seriedade que havia examinado Isabela. Roberto, Júlia forçou a perna lesionada além do limite. Vai precisar ficar algumas semanas sem fazer fisioterapia. Algumas semanas? Pelo menos 3. Se não descansar, pode ter uma lesão permanente. Júlia começou a chorar no colo do pai. Pai, agora eu e Isabela vamos ficar paradas juntas. Roberto olhou para Isabela, que estava na cadeira ao lado, e para Helena, que estava visivelmente abalada. Pela primeira vez desde que se conheceram, todos estavam enfrentando a possibilidade de que as duas meninas poderiam nunca melhorar completamente. Doutor. Marcelo! Helena perguntou. O que fazemos agora? Agora vocês aprendem a mais difícil lição da reabilitação. Que às vezes a gente precisa andar para trás para poder andar para frente. Isabela segurou a mão de Júlia. Júlia, se a gente não conseguir andar direito nunca, pelo menos a gente tem uma a outra. E nós temos vocês, Júlia respondeu, apontando para Roberto e Helena. Helena sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, ela entendeu que amar alguém com limitações não significava protegê-los de tudo. Significava estar ao lado deles quando eles caíssem tentando voar. Roberto abraçou as duas meninas e olhou para Helena. Helena, a gente vai passar por isso juntos. Como uma família. Como uma família, ela repetiu, sabendo que aquelas palavras significavam muito mais do que ela jamais havia imaginado. Mas nenhum deles sabia que aquela crise seria apenas o começo de uma jornada muito mais difícil e, ao mesmo tempo, muito mais bonita do que qualquer um poderia imaginar. Porque, às vezes, é preciso quebrar completamente para descobrir do que realmente somos feitos. 2 semanas depois da crise das meninas, Helena recebeu uma ligação que mudou tudo. Era seu advogado, Dr. Fernando,
com uma notícia devastadora. Helena, preciso te ver urgentemente. É sobre suas finanças. O que aconteceu, Fernando? Não posso falar por telefone. Venha ao meu escritório agora. Helena chegou ao escritório com o coração disparado. Dr. Fernando estava pálido, com pilhas de papéis sobre a mesa. Helena, senta. A notícia é terrível. Fala logo, Fernando. Seu ex-sócio, Carlos Mendoza, desviou quase toda a sua fortuna. Ele falsificou sua assinatura em documentos de investimentos fraudulentos. Você perdeu 80% do seu patrimônio. Helena ficou sem ar. Como assim 80%? Helena, você tinha 200 milhões. Agora tem menos de 40. 40 milhões ainda é muito dinheiro, Fernando. Não, Helena. 40 mil, não 40 milhões. O mundo desabou sobre Helena. 40 mil reais? E ainda tem as dívidas. Os empréstimos que Carlos fez em seu nome. No final das contas, você está devendo 15 milhões de reais. Helena desabou na cadeira completamente destroçada. Como isso é possível? Ele teve acesso às suas contas porque você confiava nele completamente. Forjou documentos, criou empresas fantasmas. Foi um golpe de anos. E agora, Fernando? O que eu faço? Tem que vender tudo. A mansão, os carros, as joias. Talvez sobre alguma coisa para você recomeçar. Helena pensou imediatamente em Isabela. Fernando, e os tratamentos da minha filha? Helena, o plano de saúde já foi cancelado por falta de pagamento. O convênio médico particular também. Helena começou a chorar desesperadamente. Fernando, minha filha precisa de fisioterapia especializada. Precisa de acompanhamento médico constante. Vai ter que ser pelo sistema público. Mas no sistema público vai demorar meses para conseguir vaga. Fernando baixou a cabeça, sem saber o que responder. Helena saiu do escritório completamente arrasada. Como ia contar isso para Isabela? Como ia explicar que de uma hora para outra elas não tinham mais nada? Quando chegou em casa, Isabela estava na sala fazendo fisioterapia com Júlia. As duas riam de alguma brincadeira que haviam inventado. Roberto estava ajudando com os exercícios. Mãe, Isabela sorriu quando a viu entrar. Olha só, consegui ficar em pé por 30 segundos hoje. Helena tentou sorrir, mas as lágrimas traíram ela. Que bom, minha filha. Roberto notou imediatamente que algo estava errado. Helena, aconteceu alguma coisa? Roberto, preciso falar contigo, em particular. Eles foram para a cozinha, deixando as meninas na sala. O que houve, Helena? Helena desabou nos braços dele. Roberto, perdi tudo. Todo o meu dinheiro. Como assim? Entre lágrimas, Helena contou sobre o golpe de Carlos, sobre as dívidas, sobre terem que vender a casa. Roberto ficou chocado. Helena, isso é sério? Muito sério. Em uma semana temos que sair da casa. Não tenho mais como pagar o plano de saúde da Isabela, nem as fisioterapias particulares. E para onde vocês vão? Helena olhou nos olhos de Roberto com desespero total. Não sei, Roberto. Pela primeira vez na vida, não sei. Nesse momento, Isabela apareceu na cozinha, mancando sem a cadeira de rodas. Mãe, por que você está chorando? Helena e Roberto se entreolharam. Isabela, minha filha, preciso te contar uma coisa difícil. Isabela se apoiou na mesa, percebendo a gravidade da situação. O que, mãe? Nós vamos ter que sair desta casa. E vão ter algumas mudanças na nossa vida. Mudanças como? Helena respirou fundo. Não temos mais dinheiro, Isabela. Perdemos tudo. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Tudo mesmo? Tudo. Para surpresa de Helena, Isabela sorriu. Mãe, então agora a gente é igual o Roberto e a Júlia? Como assim, filha? Agora a gente não tem dinheiro, mas tem amor, igual eles sempre tiveram. Helena desabou a chorar mais ainda, tocada pela maturidade da filha. Roberto se aproximou das duas. Helena, vocês podem ficar na minha casa até se organizarem. Roberto, não posso aceitar isso. Por que não? Vocês são família agora. Mas sua casa é pequena, mal cabe vocês dois. A gente se vira. O importante é ficarem juntas. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Era Dr. Marcelo. Helena, preciso falar contigo urgentemente sobre Isabela e Júlia. O que houve, doutor? Apareceu uma oportunidade única. Um tratamento experimental nos Estados Unidos que pode curar completamente as duas meninas. Helena sentiu o coração acelerar.
Que tipo de tratamento? Células-tronco combinadas com cirurgia robótica. A taxa de sucesso é de 90%. E quanto custa? $500 mil. Por menina. Helena sentiu o mundo desabar novamente. $1 milhão no total? Isso. E tem que ser nos próximos 2 meses, senão perde a oportunidade. Helena desligou o telefone completamente destroçada. Roberto viu a expressão dela. O que foi agora? Helena contou sobre o tratamento. Roberto ficou pálido. $1 milhão? Roberto, essa pode ser a única chance das meninas ficarem completamente curadas. Helena, onde a gente vai arrumar esse dinheiro? Isabela, que havia escutado tudo, se aproximou mancando. Mãe, não precisa se desesperar por minha causa. Isabela, você não entende. Essa é sua chance de andar perfeitamente. Mãe, eu já estou feliz do jeito que estou. Principalmente agora que a gente vai ser uma família de verdade. Roberto olhou para Isabela, depois para Helena. Helena, vou vender minha oficina. Roberto, não. Helena, a oficina vale uns R$100 mil. Não é muito, mas é um começo. Roberto, você não pode abrir mão do seu sustento. Posso sim. Por Júlia e por Isabela. Nesse momento, Júlia apareceu mancando também. Pai, o que está acontecendo? Roberto se ajoelhou na frente da filha. Júlia, apareceu uma chance da gente consertar suas pernas completamente. Mas é muito caro. Quanto caro? Muito caro. Júlia pensou por alguns segundos. Pai, se não der para consertar as duas, conserta só a Isabela. Isabela protestou imediatamente. Não. Se não der para as duas, não quero fazer. Isabela, você tem mais chance de ficar curada completamente. Não importa, Júlia. Ou as duas juntas, ou nenhuma. Roberto e Helena se olharam, vendo a lealdade profunda entre as meninas. Pai, Júlia disse, se a gente vender nossa casa e a oficina, dá o dinheiro? Não, minha filha. Falta muito ainda. Júlia ficou pensativa. Pai, você conhece pessoas ricas que poderiam ajudar? Roberto ia responder que não conhecia ninguém quando o telefone dele tocou. Era um número desconhecido. Alô? Roberto? Aqui é Carlos Mendoza. Preciso falar contigo urgentemente. Roberto ficou gelado. Era o homem que havia roubado Helena. O que você quer? Quero fazer um acordo. Sei que Helena está passando dificuldades por minha causa. Posso resolver o problema financeiro de vocês. Como? Tenho o dinheiro que peguei dela. Posso devolver tudo, mais uma compensação. Roberto ficou desconfiado. Em troca de quê? Em troca de Isabela. Como assim? Quero que Isabela venha morar comigo. Sou viúvo, não tenho filhos. E sempre quis uma filha. Posso dar para ela uma vida de luxo novamente. Roberto ficou mudo de choque. Roberto, estou oferecendo $2 milhões, suficiente para o tratamento das duas meninas e ainda sobra para vocês recomeçarem a vida. Você está propondo comprar Isabela? Estou propondo dar para ela o futuro que ela merece. E para Júlia também. Roberto olhou para Helena, que estava ouvindo tudo com horror. Olhou para Isabela e Júlia, que brincavam juntas no chão. Olhou para sua oficina pela janela, sabendo que mesmo vendendo tudo não seria suficiente. Carlos, vou pensar. Roberto, a oferta vale até amanhã à noite. Depois disso, o dinheiro desaparece para sempre. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Helena estava pálida. Roberto, me diz que você não está considerando essa proposta. Roberto olhou para Júlia, que estava tentando ensinar Isabela a fazer um exercício novo. Depois, olhou para Helena. Helena, se eu disser não, Júlia pode nunca mais andar direito. Isabela também. Roberto, não podemos vender uma criança. Não é vender, é dar para ela uma chance de ter tudo o que merece. Isabela, que havia escutado parte da conversa, se aproximou deles mancando. Roberto, do que vocês estão falando? Roberto se ajoelhou na frente dela. Isabela, e se aparecesse uma oportunidade de você ter uma vida muito boa, mas tivesse que se separar da gente? Isabela olhou para ele com olhos assustados. Separar como? Morar com outra pessoa, alguém muito rico que poderia cuidar bem de você. Isabela começou a chorar. Roberto, vocês não me querem mais? Queremos muito, Isabela. Mas queremos seu bem. Meu bem é ficar com vocês. Vocês são minha família. Helena abraçou a filha chorando também. Isabela, minha filha,
Às vezes a gente precisa fazer escolhas muito difíceis. Isabela olhou para Júlia, que estava observando tudo sem entender completamente. Júlia, se eu for embora, você fica melhor sozinha? Júlia correu até Isabela e a abraçou. Isabela, se você for embora, eu não quero ficar boa. Quero ficar igual você para sempre. As palavras de Júlia partiram o coração de todos ali presentes. Roberto olhou para Helena, sabendo que tinham até o próximo dia para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Uma decisão que definiria não apenas o futuro das meninas, mas se aquela família que se formou no amor resistiria quando testada pelo dinheiro. A noite foi a mais longa da vida de Roberto. Ele ficou acordado até o amanhecer, olhando para Júlia dormindo ao seu lado, depois para Isabela e Helena dormindo no sofá da sala. Como alguém poderia tomar uma decisão dessas? Quando o sol nasceu, Helena se aproximou dele na cozinha. Roberto, já decidiu? Helena, se eu disser não para Carlos, posso estar condenando nossas duas filhas a uma vida com limitações para sempre. E se dissermos sim, estamos destruindo nossa família. Roberto olhou pela janela e viu as duas meninas no quintal. Isabela ensinando Júlia a desenhar flores na terra com um graveto. Mesmo com todas as dificuldades físicas, elas riam como se fossem as crianças mais felizes do mundo. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você tinha todo aquele dinheiro, Isabela era mais feliz do que é agora? Helena pensou por alguns segundos. Não. Ela estava mais protegida, mais confortável, mas não mais feliz. E agora sem dinheiro nenhum. Como ela está? É a primeira vez em anos que vejo ela realmente feliz. Realmente ela mesma. Roberto assentiu. Então nossa resposta está aí. Nesse momento o telefone tocou. Era Carlos Mendoza. Roberto, já tomaram a decisão? Carlos, antes de responder quero saber uma coisa. Por que você quer Isabela especificamente? Porque ela é especial. É inteligente, corajosa e vai ser uma filha perfeita. E se ela não quiser ir com você? Roberto, crianças se adaptam. Com tempo e luxo, ela vai esquecer vocês. Roberto sentiu uma raiva surda subir. Esquecer a gente? Claro. Quando ela estiver numa mansão com os melhores tratamentos médicos, os melhores colégios, ela vai entender que foi a melhor escolha. Carlos, posso te falar uma coisa? Fala. Você não entende nada sobre família, não entende nada sobre amor, e não entende nada sobre Isabela. Roberto, não seja emocional. Pensa no futuro das meninas. Estou pensando. E por isso minha resposta é não. Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, Carlos. Estou tomando a melhor decisão da minha vida. Roberto, esse dinheiro pode salvar as duas meninas. Carlos, esse dinheiro pode comprar tratamentos, mas não pode comprar felicidade. E nossas meninas já têm isso que o dinheiro não compra. Carlos desligou furioso. Helena abraçou Roberto, aliviada. Roberto, você tem certeza de que fizemos a coisa certa? Tenho. Vamos encontrar outra forma. Nesse momento, Dr. Marcelo apareceu na porta da cozinha. Desculpem aparecer assim, mas precisava falar com vocês urgentemente. Dr. Marcelo, como o senhor entrou? Isabela me trouxe. Ela disse que tinha uma surpresa. Isabela apareceu atrás do médico, sorrindo misteriosamente. Roberto, Helena, podem vir na sala? Quando chegaram na sala, viram Júlia sentada no sofá, ao lado de um homem desconhecido, elegantemente vestido. Gente, Isabela disse animada, esse é o doutor Alessandro, um médico italiano que trabalha com o doutor Marcelo. Dr. Alessandro se levantou e cumprimentou todos. Roberto, Helena, é um prazer conhecê-los. Doutor, o senhor queria falar conosco sobre o quê? Roberto perguntou. Sobre o tratamento das meninas. Dr. Marcelo me contou a situação financeira de vocês. E eu tenho uma proposta. Helena suspirou. Doutor, se for sobre dinheiro, nós não temos como pagar. Não é sobre dinheiro, é sobre algo muito mais valioso. Como assim? Dr. Alessandro sorriu. Roberto, Helena, eu estudo casos como o de Isabela e Júlia há mais de 20 anos. E nunca vi crianças com tanta força emocional, tanta determinação e principalmente tanto amor uma pela outra. Roberto franziu a testa. Onde o senhor quer chegar? Quero fazer o tratamento das duas completamente gratuito. O silêncio que caiu na sala foi absoluto.
Helena foi a primeira a reagir. Doutor, como assim gratuito? Helena, tenho uma fundação na Itália que financia tratamentos para crianças especiais. Mas não financio qualquer criança. Financio crianças que podem inspirar outras crianças pelo mundo inteiro. E Isabela e Júlia se encaixam nesse perfil? Mais que isso, elas vão ser o caso de estudo mais importante da minha carreira. A história de duas meninas que se ajudaram mutuamente a superar limitações físicas através do amor e da amizade. Júlia pulou do sofá, esquecendo completamente da perna machucada. Doutor, isso significa que eu e Isabela vamos andar direito? Significa que vocês duas têm 90% de chance de recuperação total. Juntas. Isabela começou a chorar de emoção. Roberto, Helena, a gente não vai precisar se separar. Roberto abraçou as duas meninas, emocionado demais para falar. Helena estava chorando também. Doutor Alessandro, ela conseguiu dizer, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Mais que isso, quero documentar toda a jornada de vocês. A história dessa família vai inspirar milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Roberto olhou para Helena. Você aceita? Aceito, mas com uma condição. Qual? Que não importa o resultado do tratamento, a gente continue sendo uma família. Isabela e Júlia correram para os braços dos adultos. Para sempre! 6 meses depois, Roberto estava no jardim da casa nova. Uma casa simples, mas confortável, que haviam conseguido com o trabalho na empresa de Helena, que ela havia reconstruído do zero, quando ouviu gritos de alegria vindo do quintal. Pai! Helena! Venham ver! Ele correu para fora e viu algo que jamais esqueceria. Isabela e Júlia correndo juntas, sem limitações, sem dor, com sorrisos que iluminavam todo o jardim. Roberto! Isabela gritou, pulando nos braços dele. Conseguimos! Conseguimos correr juntas! Júlia se jogou nos braços de Helena. Tia Helena, olha, posso correr igual as outras meninas. Helena abraçou Júlia com força, chorando de felicidade. Minha filha, você sempre pôde. Só precisava acreditar. Roberto olhou ao redor, para a casa simples, mas cheia de amor. Para Helena, que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. Para as duas meninas, que haviam se tornado irmãs de verdade. Para a família que haviam construído juntos. Roberto! Helena se aproximou dele. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Roberto olhou para Isabela, ensinando Júlia a fazer cambalhotas na grama. Me arrependo de uma coisa só. O quê? De não ter conhecido vocês antes. Helena sorriu e beijou Roberto. Eu também. Júlia correu até eles. Pai, tia Helena, posso contar uma coisa? Claro, minha filha. Eu e Isabela decidimos uma coisa importante. O que vocês decidiram? Isabela se aproximou, ofegante, mas radiante. Decidimos que quando crescermos, vamos abrir uma clínica para ajudar outras crianças como a gente era. Que ideia linda, Helena disse. E vamos chamar de Clínica Família Esperança, Júlia completou. Roberto sentiu o peito se aquecer. Por que esse nome? Porque foi aqui que aprendemos que família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Isabela assentiu. E que esperança não é ter certeza de que tudo vai dar certo. É acreditar que vale a pena tentar. Roberto abraçou as duas meninas, depois puxou Helena para o abraço coletivo. Sabem de uma coisa? Ele disse, olhando para aquelas 3 mulheres que haviam transformado sua vida. Vocês me ensinaram que o maior milagre não é consertar o que está quebrado. É o que então? Isabela perguntou. É descobrir que nunca estivemos quebrados. Só estávamos esperando encontrar as pessoas certas para nos completar. E enquanto o sol se punha naquele dia perfeito, aquela família que havia nascido do acaso e crescido no amor, sabia que havia descoberto o segredo mais importante da vida. Que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos ao nosso lado. E que às vezes, os maiores milagres acontecem não quando consertamos nossos problemas, mas quando aprendemos que eles nunca foram problemas de verdade. Eram apenas oportunidades disfarçadas de encontrar nossa família de verdade.